Prazer estar aqui. Eu comecei minha carreira, como foi dito, lá fora, voltei e desde que eu estou aqui no Brasil a gente tem investido muito na parte de inovação no setor financeiro. Não é novidade para ninguém que a IBM tem uma grande parcela de renda no setor financeiro global. E a gente vem acompanhando todas essas modificações, essas disrupções e vem trazendo inovações para a própria companhia. Como eu venho da área de pesquisa, a minha apresentação é um pouco diferente do que você normalmente esperaria de um executivo da IBM, porque nós também, dentro da IBM, se comportamos às vezes como startup. A IBM é uma companhia enorme, né? Uma companhia de 400 mil funcionários, quase 85 bilhões de dólares em renda, e nós temos também uma inércia de modificação entre os nossos negócios. E a pesquisa é responsável por criar inovação. E dentro desse processo nós temos um processo de incubação interno, de transferência de tecnologia. Então, isso faz parte do nosso processo de convencimento interno de que criar inovação e bootstrap essa inovação dentro da IBM. E um resultado disso recentemente foi a área de Cognitive Computing. Certo? O evento hoje tem sido muito bom e quando a gente conversa com um grande segmento dos bancos, não só no Brasil, mas no exterior, uma coisa que ficou claro é que muito do que está acontecendo da disrupção tem sido habilitado por tecnologia, né? Se você conversa com o banco, ele fala assim: bom, eu tenho uma vantagem porque eu tenho uma capilaridade enorme. Hoje, como se viu aqui, mobilidade, telefone celular acaba com essa vantagem competitiva, porque o celular hoje tem muito mais capilaridade do que as agências, né? Antigamente era necessário, e a gente sabe muito bem disso, uma grande investimento em infraestrutura. Mainframes para transação. Hoje, com tecnologia do tipo de cloud, o entry point é praticamente zerado. Isso facilita startups começarem com investimento muito baixo. E é claro que os novos modelos de negócio é que realmente habilitam a criação dessas startups. E esses modelos de negócios, eles não precisam estar restritos só a parte, eu diria, de startups, porque os grandes bancos, como a gente viu hoje, Nova Bra, Bradesco, estão fazendo esse tipo de investimento também. No acompanhamento, talvez não seja novidade para ninguém aqui nessa audiência, mas vocês podem ver que essa evolução não é de hoje, ela começou lá atrás com o PayPal, que foi uma coisa relativamente isolada, mas permitiu o pagamento online e uma desintermediação entre o pagador e o comprador. Depois, a segunda onda foi muito mais na parte de virtual banco, digitalização, que a gente está vendo isso acontecer agora no Brasil um pouco mais atrasado, Banco Original, por exemplo, Nubank. Mas talvez a terceira onda, que ela seja mais importante para a gente, é essa, que é a da criação das plataformas, né? A uberização, que permite a desintermediação completa, como, por exemplo, o Lending Club, que é o mesmo modelo do Uber, que você permite quem tem capital e está disponibilizando capital se encontrar com quem quer fazer empréstimo, né? Então, isso está mostrando claramente que essas plataformas elas conseguem mudar radicalmente a situação. E parte do que eu vou apresentar é como a IBM também está se transformando
como um provedor de plataformas e como uma companhia que vai permitir habilitar também startups. E eu vou dar pelo menos 2 exemplos. Um exemplo de Cognitive Computing como plataforma. A gente ouve falar muito do Watson, mas tem gente que pensa que o Watson é um supercomputador, é uma entidade, mas não é. O Watson é uma plataforma baseada em serviços de API, que é disponibilizado a qualquer um, e também o que a gente está fazendo da criação da plataforma aberta para blockchain, certo? Apesar de no começo fintech aparecer como uma coisa completamente em oposição aos bancos, hoje com a maturidade a gente vê que existem vários modelos e na verdade eles estão ficando muito mais complementares do que competidores, né? E vocês, hoje mesmo deu para ver várias formas de relacionamento desses grandes bancos, por exemplo, com a inovação aberta. Alguns deles estão fazendo aquisição, outros estão fazendo parceria, outros estão fazendo programas de aceleração, que os casos mais comuns no Brasil é Inovabra e Cubo. E por aí vai, mas existe todo um range de relacionamentos que passa por tecnologia. Esse ponto que eu mencionei, que a pesquisa da IBM tem agido também como uma startup, a gente também tem trabalhado ao longo dos anos em parcerias, às vezes com banco, às vezes com outras entidades, em criando tecnologias que podem criar um modelo disruptivo. Por exemplo, um dos exemplos mais clássicos que nós temos, nós também temos um laboratório no Quênia. E por causa de aspectos de desregulação, lá foi permitido trabalhar com as telcos lá e criar essa M-Pesa, e que foi um dos modelos que teve mais sucessos até hoje no mundo em termos de mobile money. Hoje, se você pensar, 74% da população do Quênia já usa esse tipo de tecnologia. E uma coisa que praticamente foi habilitada pelos centros de pesquisa da IBM que desenvolveram essas tecnologias com esses bancos. Hoje, onde é que a gente está focando? A gente está focando principalmente no que foi muito discutido hoje aqui, que é tudo nessa nova onda é relacionado a ter o cliente como centro do universo, certo? Então, o que você quer ter? Você quer usar a maior fonte de dados possível para adquirir conhecimento sobre o usuário. Normalmente, os bancos tentam usar omnichannel, mas hoje nós podemos usar toda essa parte de social media e criar uma view de 360 sobre o usuário. E a gente vai criando serviços dentro dessa plataforma que disponibiliza isso, certo? O que está acontecendo? Eu não vi isso muito discutido hoje, mas quando a gente conversa com nossos clientes, fica muito claro que, embora essa parte de internet de tudo e essas ferramentas analíticas estão ficando disponibilizadas para todo mundo, a quantidade de informação e de dados ela está ficando completamente fora de controle. Essas organizações financeiras, só para a gente, hoje está muito mais difícil para mim gerir o dado e gerir a informação de analisar cada vez mais, porque eu não tenho como escalar as pessoas. Os dados estão evoluindo numa velocidade muito maior do que as pessoas que eu tenho para analisar os dados. E aí que entra essa oportunidade que nós vimos da parte cognitiva, de como poder usar a inteligência artificial, machine learning, tudo isso para poder acelerar e replicar parte da expertise humana em aspectos que está claro que vão ser completamente transformativos e é público. A gente já vem fazendo isso com alguns dos grandes bancos do Brasil. O
hoje mesmo o próprio Fernando Freitas comentou sobre o trabalho da parceria que a gente tem com eles. Mas, tendo a clareza de que nós achamos que a tecnologia cognitiva ela vai ser fundamental para a evolução das novas gerações, tanto de startups e de inovação na parte financeira, nós começamos a criar algumas capacitações que permitem esse relacionamento com o cliente, da forma que vocês viram hoje, por exemplo, gostei muito da apresentação do Guia Bolso, como você engaja com o cliente, como você ajuda a descobrir as melhores maneiras de dar conselho e ajudar a pessoa a tomar uma determinada decisão. Para isso, não só usando as informações que você tem ali, mas como informações de toda a documentação de produtos, qual o contexto desse cliente e qual o contexto de risco atual no mercado. O que nós estamos fazendo hoje, por exemplo, é disponibilizar todos esses serviços. Está difícil de ler aqui, mas cada bloquinho desse, ele representa um tipo de funcionalidade cognitiva que, se hoje você for qualquer startup tem acesso a isso. Ele pode chegar, se inscrever nesse programa que chama Watson Development Cloud, e ele tem um DevOps, ambiente de DevOps, e ele pode usar isso em qualquer aplicação que ele vai desenvolver. Então, nós começamos, quem sabe da história do Watson, com um serviço que era de perguntas e resposta para aquele jogo da Jeopardy. Hoje nós já temos quase 30 disponíveis e no final do ano nós vamos ter mais de 50 desses serviços. E alguns deles são bem curiosos, né? Do tipo esse de ganhar conhecimento da personalidade de uma pessoa, só lendo o e-mail da pessoa. Hoje existem teorias psicolinguísticas que você consegue dizer dezenas de características de personalidade da pessoa. É muito interessante essa parte. Você pega teu e-mail, você coloca lá, já existe até uma app que vocês podem testar, e ele diz qual é se você é uma pessoa impulsiva, se você é uma pessoa que demora para tomar uma decisão. Isso se torna extremamente útil no desenvolvimento dessas novas aplicações. Então, o que nós estamos fazendo para habilitar o ecossistema de startups é disponibilizar esses serviços e esses frameworks que, a partir do momento que qualquer startup resolva fazer parte desse Watson Development Cloud, ele tem acesso e pode continuar usando. E, inclusive, a gente agora tem desenvolvido um programa que é um Venture Fund, que já selecionamos mais de 100 companhias que estão desenvolvendo aplicações aqui em várias indústrias. Nós temos, por exemplo, algumas relacionadas à área de saúde, que é um grande foco também para a gente, mas também, por exemplo, segurança bancária, isso está sendo feito. E é fenomenal o tipo de inovação que está vindo desse segmento. As aplicações são absolutamente fantásticas. Uma das coisas que a gente vem trabalhando do ponto de vista de tecnologia, que hoje a gente viu, tem muita... por exemplo, quando você vai fazer aconselhamento sobre investimento, por exemplo, uma das tecnologias que a gente está desenvolvendo, uma tecnologia cognitiva que permite com que você, essencialmente, converse com agentes virtuais, e esses agentes, eles não são pessoas, nem são uma leitura de vamos dizer, um documento. Ele é uma captura de um conhecimento social. Por exemplo, a gente pode ler artigos de um Estadão, de um comentarista, você fala assim, se eu quisesse investir CDB, você fala,
essa pessoa escreveu no Estadão que esse investimento pode ser um bom investimento por isso. É como você estivesse capturando um conhecimento social para ajudar esse diálogo. Essas tecnologias são realmente bem interessantes. Outra área que eu mencionei, que a gente também está desenvolvendo para habilitar o ecossistema, inclusive alguns dos nossos colegas aqui, a Accenture, fazem parte, é esse Hyperledger Project, que é completamente aberto para criar a fábrica, vamos dizer, de blockchain. Então, nós estamos, por exemplo, investindo numa plataforma completamente aberta em cima da nossa cloud, que vai permitir uma série de serviços ser disponibilizados. Por exemplo, qualquer startup que queira usar essas APIs com esses serviços, e esses serviços, quem conhece blockchain sabe que existe alguns serviços de consenso, alguns serviços de membership, que demora esse investimento. E muitas vezes uma startup não tem condição, como naquele caso de social capture, de investir 1, 2 anos para desenvolver essa tecnologia. E nós desenvolvemos e disponibilizamos isso nessa economia de API. Né? Então, aqui tem mais técnico, mas com isso vocês podem ver o tipo de disponibilização, API, pacotes de desenvolvimento e por aí vai. E nós já temos várias companhias desenvolvendo esses nossas aplicações. Isso daqui é só um exemplo do que nós estamos fazendo também na IBM. Isso há 10 dias atrás, nós tivemos um dos maiores hackathons aqui do Brasil, com a Angel Hack, e disponibilizamos todas essas tecnologias, desde de cognitive, blockchain, DevOps, como o ambiente, Bluemix, e por aí vai. E foi um evento fascinante. Isso é completamente diferente do que você esperaria de uma IBM há alguns anos atrás. Essa é a minha mensagem. Qualquer pergunta estarei disponível depois.